A igreja era muito pequena, a gente conhecia todos os membros da igreja em São Paulo. E aí, na cabeça da gente, entre os jovens, corria assim que, nossa, que a igreja era maravilhosa no Uruguai. A igreja funcionava no ramo do centro. O ramo do centro ficava ao lado do Correio Grande, lá do Anhangabaú, que fica na Avenida São João com o Vale do Anhangabaú. Atrás tinha uma ruazinha chamada Rua do Seminário, e nessa rua, num segundo andar, funcionava a capela nossa. Mas o ambiente era maravilhoso. A gente tinha escola dominical de manhã, aos domingos, e à noite a gente tinha a reunião sacramental. Aos sábados tinha a organização dos jovens, chamava-se AMM, Associação de Melhoramentos Mútuos, da qual eu fui presidente. E depois, durante a semana, tinha a reunião da Sociedade de Socorro e da Primária. Então a gente ia muitas vezes para a igreja durante a semana. Ou era por um motivo, ou era por outro, ou era ensaio de alguma coisa. A gente fazia muitas atividades dos jovens, o grupo era pequeno, mas muito animado, viu? Era um grupo muito feliz. Foi um período muito bonito, muito gostoso. E havia a escola dominical em alemão, porque a igreja aqui em São Paulo tinha começado a ser pregada em alemão. E eles tinham panfletos em alemão que distribuíam, e só quando o governo proibiu reuniões em público de igrejas, devia ser luteranas e tal, que faziam reuniões em alemão, por causa da guerra, o governo proibiu essas pessoas de se reunirem e falarem aquela língua. Então a igreja começou a fazer as reuniões em português. Mas eu peguei assim um rabinho, uma sobra do tempo que as reuniões eram em alemão, porque ainda tinha às 4 horas da tarde no domingo reunião da escola dominical em alemão. O anúncio e a dedicação do templo foi uma alegria tão grande que não tem nem como explicar. Vamos ter um templo, né? E aí a igreja estava bem estruturada do ponto de vista de estaca, alas e tudo, e o nosso bispo fez metas com os vários membros de como que nós iríamos ajudar a financiar a obra do templo. Parece-me que a igreja estipulou que teríamos que levantar o equivalente a uma 10ª parte do dinheiro que a igreja ia investir na construção do templo entre os membros brasileiros. E nós combinamos um montante que era dado mensalmente, direitinho, por não sei que período de tempo, agora eu já não me lembro mais, mas durante aquele período em que estava sendo construída e feita a obra do templo, né? E aí, quando foi na época da inauguração, da dedicação e tudo, teve peça teatral que meus filhos participaram, foi uma animação muito grande, o entusiasmo. Nós pusemos a casa à disposição para que as pessoas viessem, pudessem dormir e assistir. Foi um crescimento espantoso. Eu me lembro quando eu fui chamada para trabalhar na tradução, na igreja, era na Rua Itapeva, lá onde agora tem aquele monte de prédios de centros médicos. Ali tinha uma casa da missão, ali era a casa da missão brasileira, só tinha essa, né? E eu fui trabalhar ali tudo, conheci muito a família, o presidente da missão na época, era o presidente Bengert, né? E ele... a esposa dele era muito minha amiga, adorava Sister Bengert, gostava demais dele também, né? Tanto assim que uma das minhas frustrações é que ele nunca foi apóstolo. Foi presidente do Quórum dos 70, mas tudo bem. Uma vez eu pedi uma bênção a ele, eu fiquei muito doente quando estava trabalhando lá. Eu pedi uma bênção a ele e ele falou, está bem, venha amanhã para receber a bênção. Eu falei, amanhã? Porque no meu ramo a gente pedia uma bênção e recebia na hora, como até hoje, né? Ele foi fazer jejum primeiro para me dar uma bênção, entendeu? Então, veja aí que pessoa, né?
E a esposa dele diz assim, o presidente Bangerter, ela se referia a ele bonitinho, sabe, como o presidente, assim, aquilo, ela tinha o orgulho dele, né? Ele consegue, ela estava sentada numa cadeira, assim, perto de uma janela de onde se avistava São Paulo ao longe, e ela disse assim, ele consegue ver o dia em que haverá inúmeras estacas e alas no Brasil, e a igreja grande e poderosa, ela contando aquilo para mim, ai, ele consegue ver isso, que coisa maravilhosa, tão longe ainda de acontecer, tá aí tudo acontecido, vivi para testemunhar.